MEI significa microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo. O microempreendedor individual, em regra, ele não possui direitos trabalhistas. A relação existente entre um MEI e o empresário é uma relação vigente que parte do processo civil, que parte de uma relação civil. Então, em tese, ele não possui direitos trabalhistas. É uma relação de contratação de um tomador com um prestador de serviços. O que acontece? O MEI, ele é um microempreendedor, ele é um empreendedor que está iniciando a carreira, que está buscando maiores rendas e ele vai prestar serviços mediante aquela remuneração. Então, ele recebe apenas pelos serviços prestados e não por alguma atividade como se fosse um trabalhador. Quando você se cadastra como você passa a ter CNPJ. Ou seja, você tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter direitos e obrigações de uma pessoa jurídica. Quem tem MEI tem direito a receber seguro-desemprego? Não. O MEI, ele, como te disse, ele é um empresário, ele é um empreendedor. Como a relação dele com o tomador é uma relação vigente, é uma relação que parte do direito civil, ela não tem nenhuma relação com o direito trabalhista. Então, não, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º. Ele só vai receber pelos serviços realizados. Segundo o advogado, quem tem MEI não precisa cumprir horário. Esse é o principal ponto que diferencia o MEI de um trabalhador. O MEI, ele tem que ter autonomia. O que é essa autonomia? Ele não pode sofrer controle de jornada, não pode ter horário para chegar, horário para sair, horário para almoçar. Ele não pode ser exigido do MEI a exclusividade. O MEI, ele tem que ter autonomia para prestar serviços para quantos tomadores ele quiser, desde que não prejudique os serviços e que ele conclua os serviços que foram contratados pelo primeiro prestador. Doutor, quem paga o MEI tem direito a receber o PIS? Correto. O PIS não, também não. O PIS, ele é um direito eminentemente trabalhista, correto? E ele tem alguns requisitos inerentes à renda, inerentes a enquadramento da pessoa, rendas nos anos pregressos, e não, ele não tem direito. A gente tem que sempre tentar entender o seguinte, que o MEI, ele não é uma relação que parte da CLT, que é da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a regra é o seguinte, quando você é contratado como prestador de serviços, como MEI, através do seu CNPJ, você não está sendo contratado com uma relação de trabalho pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Você está sendo contratado para uma relação civil, prestador e tomador. Essa é a regra básica do MEI. Não existe o patrão, né? Existe apenas o contratante que está atrás dos seus serviços e vai te pagar apenas pelos serviços. O MEI, como ele é um empreendedor, ele é contratado por uma empresa para prestar determinados serviços. O MEI, ele tem a possibilidade de contratar os próprios funcionários dele também para prestarem serviços. Por quê? Quando um tomador ele contrata um MEI, ele não pode exigir sequer a pessoalidade. Estou te contratando, mas os serviços que o seu CNPJ, a sua empresa vai fazer, tem que ser feito só por você. Não, a pessoalidade é um requisito da Consolidação das Leis do Trabalho. Ele contrata um serviço e ele quer que o serviço seja feito. O MEI, que é o microempreendedor, dependendo da quantidade de serviço que ele tem, dependendo da quantidade de tomadores, ele tem a faculdade de contratar outras pessoas, os quais serão contratados como se fossem funcionários mesmo, da CLT, funcionários do MEI. Entendeu? Mas o MEI ele não será um funcionário. É basicamente assim. O doutor Arthur explica que quem paga MEI se aposenta, assim como trabalhadores CLT. O MEI é o seguinte, quando você abre o MEI, você tem existem alguns valores que você tem que pagar mensalmente para você ser segurado pelo INSS.
Qual que é o principal benefício do MEI? É que quando você abre, que você cria, que você se torna um MEI, um microempreendedor individual, você passa a fazer o recolhimento mensal do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, né? Esse é um valor, se eu não me engano, de R$ 71,00, e esse valor é o mínimo, né? Se você faz o pagamento desse recolhimento mínimo de R$ 71,00 todos os meses, você estará segurado pelo INSS. O que é segurado pelo INSS? Em caso de acidente, você consegue aposentar pelo INSS. Em caso de tempo, depois de tempo de contribuição, você também aposenta. Se a mulher engravidar e ela for MEI, ela também vai conseguir o auxílio maternidade. A questão do auxílio reclusão, se for preso, a questão do MEI também. O que a gente tem que levar em consideração é o valor do DAS, que é o que você vai pagar. Por quê? O valor mínimo, que é o valor de R$ 71,00 mensais, que o MEI paga, que é o que geralmente todo mundo paga, te dá o direito de aposentar com um salário mínimo. Só que às vezes a pessoa fala, nossa, um salário mínimo é pouco. Ela pode pagar mais, entendeu? Então, se eu não me engano, ela consegue pagar até 3 vezes esse valor, que possibilita uma aposentadoria com até 3 vezes o valor, 3 salários mínimos, né? É por aí. Uma pessoa quer se tornar MEI, qual é o processo? Como faz? Para se tornar MEI, existe um portal específico do governo que você consegue fazer. É um cadastro muito simples, ele exige basicamente os seus documentos pessoais. Às vezes você vai precisar criar um certificado digital, mas tudo feito no próprio portal do governo. Eu recomendo que, ao abrir um MEI, que você procure um contador para que o contador te auxilie. Por quê? O MEI, o microempreendedor individual, ele tem algumas peculiaridades. Existe limitação de renda, por exemplo, ao se tornar MEI, você não poderá ter uma renda superior a X valores. Vou te dar um exemplo. Se você receber acima de R$ 8.000 por mês, você já ultrapassa o teto do MEI. Então, você não pode ser MEI. Você teria que ser uma empresa simples ou outra categoria de empresa. Então, o que a gente recomenda? Procure um contador, explique a sua renda, explique quais são as atividades que você vai desempenhar e escolha a melhor opção. Por quê? O MEI é um empreendedor, então você tem que procurar a classificação, a natureza adequada para a sua empresa, correto? Porque pode ser que você precise de funcionários, pode ser que a sua renda seja maior e, se infelizmente você ultrapassar a renda estando qualificado de uma forma equivocada, você vai sofrer uma notificação da Receita, você vai ter que pagar impostos, vai ter que pagar multas, né? Então, procure um contador. Mas a regra é básica. Se for só para abrir o MEI, procurando hoje no site do governo federal, você vai encontrar as informações. Lá tem um passo a passo totalmente explicativo, bem tranquilo de fazer.